Para completar, papo de maluco no Atlético Mineiro, as últimas do mercado, bastidores, finanças e a tabela de classificação do retorno do Campeonato Brasileiro com algo bem interessante. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Salve família, chegando aqui com mais um giro de notícias nessa sexta-feira do maior clube brasileiro. A gente está falando do Atlético Mineiro, o galo doido, monstruoso e maluco aí, né? O maior clube de Minas Gerais, com muita informação exclusiva e atualizada no mercado da bola do maior time de Minas. A gente está falando realmente do Galo, então peço humildemente para você que gosta desse conteúdo, deixa o like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, combinado? Tem camisa do Galo aí no link da descrição. Você que quer comprar, dê a preferência para o nosso canal, que nós somos afiliados do YouTube Shop. Agora, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo a partir de agora. Preciso te atualizar agora sobre a classificação do retorno do Campeonato Brasileiro. É possível contar que o equilíbrio marcou o retorno do torneio. Você duvida? Então bora para os números. Liderança do retorno é do Flamengo, 35 pontos. Com 34 aparecem Palmeiras, Mirassol e Fluminense. O Cruzeiro é o quinto com 32. Você deve estar curioso para saber as piores campanhas do retorno, certo? Vou te atualizar também. O Sport é dono de longe. Do pior desempenho são apenas 6 pontos conquistados em 18 jogos. O Internacional aparece com a penúltima campanha 17 pontos, assim como o Juventude e o Atlético Mineiro. O Santos é o 16º colocado com 20 pontos, o Ceará tem 21. Red Bull Bragantino 22, o São Paulo tem a 13ª campanha com 23 pontos, o Vitória é o 12º com 24 pontos, mesma pontuação do Corinthians na 11ª colocação. Bora mudar de assunto para falar sobre um papo de maluco que surgiu no Clube Atlético Mineiro. Um Galo enorme crise financeira, precisando desesperadamente de aportes de investidores, e a notícia que surge nessa quinta-feira é de que o Atlético cogita contratar Claudinho do Al-Sadd ou Gerson do Zenit. Confesso que não entendi absolutamente nada. Gerson só sai do Zenit mediante proposta de 25 milhões de euros. A gente está falando de mais ou menos 154 milhões de reais. O Claudinho foi comprado pelo Al-Sadd do Catar em janeiro por 20 milhões de euros. O próprio empresário já disse que não existe nenhuma chance de o Claudinho voltar ao Brasil tão cedo. O que explica esses nomes surgirem no momento de enorme crise e contestação? Para mim, uma grande cortina de fumaça para fazer com que os acionistas do Galo sejam menos criticados. Houve ataque de torcedores atleticanos aos 4 R's depois da derrota por 3-0 para o Palmeiras em plena Arena MRV. Galo que não tem conseguido ser competitivo, apesar de gastar bem mais do que aquilo que pode. O que você pensa sobre essa especulação envolvendo Gerson e Claudinho? Você acredita? Você confia? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Tá perguntando sobre Gerson no Galo. Bora explicar essa história. Hoje a Itatiaia, que é uma rádio super próxima do Galo por conta da relação que existe. Vamos lá. Os donos do Atlético são os principais acionistas do Galo hoje são a família Menin, Rafael e Rubens Menin, certo? A Itatiaia é da família Menin. Então, dá para dizer que nada sai na Itatiaia sem o crivo, sem a aprovação da alta cúpula, especialmente notícias importantes, como, por exemplo, a possibilidade de contratação de Gerson e Claudinho, nomes especulados nessa quinta-feira pela Itatiaia. O Atlético está devendo muito dinheiro. O Atlético deve direito de imagem, o Atlético deve luva, o Atlético deve comissão a empresários. Nesse ano, o Rony chegou a abrir um processo contra o Atlético, o Scarpa chegou a abrir chegou a enviar uma notificação extrajudicial contra o Galo. O Atlético busca, desde o ano passado, um investidor para colocar 700 milhões de reais. E para piorar, o outro investidor, Daniel Vorcaro, que havia colocado 300 milhões de reais, ele deve ter suas ações negociadas em breve, porque vocês sabem, o Daniel Vorcaro chegou a ser preso. Pois bem, qual é a lógica de um time que tem toda essa dificuldade financeira pensar no Gerson, de 25 milhões de euros, ou no Claudinho, que foi comprado em janeiro pelo Al-Sadd por 20 milhões de euros? Isso, para mim, é cortina de fumaça. O que é uma cortina de fumaça? É quando você cria uma notícia boa, ou supostamente boa, para desviar o foco. O Abel Ferreira é o campeão de fazer isso.
Não vejo nenhuma possibilidade dessa história ir adiante, tá bom? Boa noite, Nicola. O Lianco seria uma boa opção para o lugar do Vitão no Internacional? Para o lugar do Vitão para o Internacional. Clebão, vamos lá. O Vitão deve, de fato, sair do Inter, até porque ele vai para o último ano de contrato. E se não vendê-lo agora, o Inter vai correr enorme risco de ver o Vitão ir embora na metade do ano. Assinar um pré-contrato na metade do ano e ir embora de graça em dezembro de 26. Vitão que já valeu 12 milhões de euros. O Inter agora, até por conta dessa questão contratual, topa negociá-lo por 7, 8, 9, talvez 10 milhões de euros. Jogador que é pretendido por Palmeiras e também por Flamengo. O Lianco custou ao Galo quase 7 milhões de euros, tá? E aí eu só queria trazer um bastidor importante. O Lianco se queimou com o torcedor do Galo, ficou bem ruim a situação dele, para ele, depois daquela questão envolvendo a final da Sul-Americana. Mas, cara, não faz muito sentido o Lianco sair do Galo, especialmente se for para jogar no Internacional, que passa por enormes problemas financeiros. A situação do Internacional é muito delicada. E o Inter tem hoje como grande foco a disputa contra o rebaixamento. O Inter é talvez o maior candidato, o Inter e o Fortaleza, né? Canal Galão querido, Nicola, já sabe a lista de reforços pedida pelo São Paulo? Não. Tem vazado um ou outro nome, né, Canal Galão? Um deles, o Berterame, centroavante argentino de 27 anos de idade, que joga no Monterrey. Esse a gente pode descartar. O Monterrey não quer vendê-lo e o Berterame também não quer sair do Monterrey nesse momento. A multa rescisória é de 15 milhões de dólares, então o Atlético precisaria desembolsar isso, não tem a menor chance de acontecer. Bora falar agora sobre o Galo. A promessa dos acionistas do Atlético é de uma enorme reformulação no Galo para 2026, e ela é necessária. O Atlético tomou 3-0 do Palmeiras em sua despedida da Arena MRV nessa temporada. Importante. O Atlético vai para a última rodada apenas com a 13ª colocação. 3 pontos de vantagem em relação ao Vitória. O Atlético só não cai pelo saldo de gols. Muito pouco para um time que prometia brigar até pelo título do Campeonato Brasileiro. Existe a possibilidade de demissão de Paulo Brax, contratado em janeiro como CSO, ou a tradução para homem forte do futebol atleticano. E eu queria contar um pouquinho sobre o currículo desse CSO, do homem forte do futebol do Galo. Paulo Brax fez um único bom trabalho pelo América Mineiro, quando ele conseguiu colocar o time da Série B para a Série A em 2020 e ainda foi semifinalista da Copa do Brasil. É só importante ressaltar que no América ele tinha autonomia pequena, quem mandava mesmo era o Marcos Salom. Depois disso, Paulo Brax vai para o Internacional, 12º colocado no Campeonato Brasileiro de 2021 e eliminação nas primeiras fases da Copa do Brasil para o Globo em 2022, algo que resultou em sua dispensa. Apesar do fracasso, ele tem outra chance em clube grande, vai para o Vasco e comanda o Cruz Maltino como representante da 777. Na primeira temporada, mesmo com muito mais investimento do que todos os outros, o Vasco sofre demais para conseguir subir da Série B para a Série A. Na temporada seguinte, o Vasco faz o maior investimento da sua história, cerca de 300 milhões de reais e 26 contratações, e o Vasco sofreu da primeira à última rodada para escapar do rebaixamento. O rebaixamento só não acontece porque na última rodada o Vasco vence o Bragantino. Diante disso, e na 15ª colocação, o Vasco decide por demitir Paulo Brax, que se torna no ano seguinte CEO do Santos. Ele fica entre junho de 2024 e janeiro de 2025. Mais uma vez, o Paulo Brax tem o maior orçamento da 2ª divisão. Ainda assim, o Santos cria uma série de dificuldades para si e sobe como campeão, mas sem deixar nenhuma boa impressão. E aí o Paulo Brax ainda passa pelo constrangimento de ter que seguir no clube, mesmo já tendo contratado uma pessoa para o lugar dele. O Pedro Martins foi o cara contratado para ocupar o lugar do Paulo Brax. Em janeiro, o Brax é demitido e logo depois contratado pelo Atlético. Pergunta que eu deixo para você. Você manteria Paulo Brax como homem forte do futebol do Galo para 2026? Aí só para completar o noticiário do Galo, depois da derrota por 3-0 para o Palmeiras dentro de casa, Rafael Menin, um dos acionistas do clube, escreveu em suas redes sociais: vexame completo, deu tudo errado nesse ano, a massa merecia muito mais, trabalhar mais e muito melhor em 2026. O Bernard falando ontem depois do jogo aí, por favor. Eu tô falando assim, em todas as áreas. O ser humano, ele é aquele tipo de cara, eu tô falando assim não só no futebol, em todas as áreas, às vezes a gente quer passar a responsabilidade pro próximo. A gente olha pra direita, olha pra esquerda, pra frente, pra trás e não olha pra gente mesmo. Porque às vezes o problema tá naquilo que a gente tem feito e não consegue enxergar ou não quer enxergar.
ou quer se eximir dessa responsabilidade e passar para o próximo. Então, a gente precisa, além de analisar o time como um todo, analisar também individualmente. O que eu posso fazer de melhor? Eu também vou ter esse pensamento. Eu disse assim, que num conjunto, num todo, a gente precisa fazer essa análise, entendeu? Cada um sabe o que deu, o que entregou aqui essa temporada e o que não entregou, e o que pode entregar também. Então, esse tipo de análise, ela é individual, mas assim, ela precisa ser realmente feita. Porque é muito fácil você jogar a culpa pro próximo, jogar a culpa, mas pô, taticamente também não tô me encaixando, a diretoria não fez isso, o atleta X ou Y não fez isso, não. Olhar pra si, trabalhar, calado, e a resposta tem que ser dentro de campo. Parabéns, Bernard. A fala do Bernard, eu não tô falando do que o Bernard fez, deixou de fazer em campo até então no Atlético. A fala do Bernard é a fala que eu esperava do Hulk, tá? É a fala necessária de alguém que enxerga as coisas além da própria individualidade. Que a fala do Hulk, ele só salientou o porquê de não estar rendendo. E mais uma vez terceirizando responsabilidades onde não chamou em nenhuma circunstância. Eu também tive um ano atípico. Não. O Hulk fala de jogar fora de posição, de jogar de costa. Essa fala do Bernard é uma fala... Ele se inclui, ele fala do grupo, ele fala de todas as esferas do grupo, do clube. Então é a fala que quando o Hulk apareceu na zona mista falando, que particularmente eu esperava que acontecesse. E pra mim é uma direta do Bernard ao Hulk, tá? Não é nem direta, é bem direta. Aliás, parabéns ao Breno mais uma vez, buscando uma boa entrevista. Buscando uma boa entrevista. Essa entrevista na íntegra está no canal Breno Galante. Canal Breno Galante. O Breno ali na zona mista, conseguindo sempre algo que outros não conseguem e tal. E esse trecho da entrevista é muito interessante. Eu tô com o Valu, eu tô com o Thiago, eu tô com o próprio Breno. O Elton ainda não falou, mas tá na cara que ele falou da terceirização de responsabilidade. Eu falei ontem. Eu falei ontem sobre o Hulk. Que eu debulhei o Hulk aqui ontem. Jovem, tô falando desse áudio aí. Não tem nem como. Porque o áudio foi ontem. Eu sei, discordar disso aí que o Valu acabou de falar. O Valu foi mais uma vez brilhante. Mas é o que eu tô te dizendo, eu tô concordando com ele. Ontem eu chutei o balde com o Hulk. Não, querido, eu tô falando desse áudio aí. Ele aconteceu ontem à noite, como você falou ontem. Você antecedeu o que o Bernard ia falar? Não, eu tô dizendo, com respeito a esse áudio do Bernard aí, eu estou com o Valu, estou com o Thiago, estou com o Galante. Como o Elton ainda não comentou sobre o áudio do Bernard, então eu estou dizendo que ele falou da terceirização. E aí a terceirização, porque no Atlético isso virou um hábito, e inclusive, no final aí ele meteu no peito do Hulk. Agora eu fico pensando como é que não tá o vestiário, hein, Elton? Não, é uma delícia, gostosinho. Sabe que o elenco tem unidade nesse elenco aí? O Bernard é bom pra dar uma contornada nas crises. E tem um futuro brilhante. Mas é que... Não, de comentarista, também de gestor, trabalhando como gestor de crise. Mas é que você não acha que foi uma direta pro Hulk, não? Eu não acho eu não acho. Direta pro Hulk. Foi muito direta. Eu também não acho. Eu não acho que é direta pro Hulk. Eu acho que ele foi mais um cara... Ele foi institucional. Ele foi institucional. Pô, mas a partir do que você fala, tá na hora a gente também ter autocrítica. Mas aí o problema é geral. de quem não está se encaixando. Ele fala de botar a culpa no sistema tático. É sim pra todos. Gente, aí... Sim para todos. Meteu no peito do Hulk. Vem cá, aí eu tô, mais uma vez falando, eu tô com o Valu porque ele foi macro, ele pensou num todo. Era o que o Hulk deveria ter feito na entrevista que ele dá pro Breno, lá em Fortaleza, né, Breno? Lá em Fortaleza. É um cara que pensou na instituição, pensou no todo. Quando você pega e vai pra todos os lados, você mostra a amplitude dos erros, você tá contornando tudo. Agora, o Hulk olhou só o dele. E pegou, me coloca na posição errada. Mas o Bernard é muito mais líder. O Bernard é muito mais líder do elenco que o Hulk. Exatamente. Exatamente. Tem um ponto que assim, eu ainda discordo de você nessa de que não tenha sido uma direta. Ele vai no peito do Hulk. também acho que vai. Claramente vai no peito do Hulk. Não, ele pega, quando ele fala isso, ele pega exemplos do que o Hulk falou na entrevista. É isso, por isso. Ele vai pontuando, sem citar. Quando quem reclamou do esquema tático de como estava sendo. Mas ele mesmo já foi o cara que reclamou, né? Ele falou do Militão. Mas ele reclamou de falta de oportunidade também. Não, o Bernard já reclama do Militão. A falta de tempo, com Fuca. Então, ele reclama sobre o posicionamento. Agora, eu acho que isso tudo fica claro o seguinte: o o Bernard também está querendo dizer o seguinte: os jogadores têm que entender fazer a minha culpa. Eles têm que entender. É claro, também você tem grande parcela de culpa. Agora, você vai ter grande parcela de culpa se não se ligar nisso aqui. Meu povo tem coisa boa. Então é isso, né, família? Essas foram as informações de hoje do Atlético Mineiro. Informações atualizadas no vídeo da primeira edição nesta manhã. Voltaremos aí mais tarde com o segundo vídeo da tarde, né? Vai vir 6 horas da noite. Espero que você esteja aí atento, ative o sino das notificações para não perder o vídeo. E a gente encerra esse vídeo aqui agradecendo muito para você que assistiu o conteúdo até o final. Valeu? Deixe no comentário a sua opinião, não esqueça de deixar o like e se inscreva também. Valeu? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!